Como o senhor define a relação entre soberania e elites na teoria democrática? Olha, essa é uma questão muito importante para a gente começar um curso sobre teoria democrática. Por quê? Porque, na verdade, a democracia, ela, em qualquer uma das suas definições possíveis, ela é a existência da soberania popular, né? E a soberania popular é o quê? É o povo, né, tendo a capacidade de decidir, né? E é assim que a democracia surge, vai ser teorizada por Rousseau, pelos primeiros teóricos importantes da participação política, mas aí vão surgindo uma série de problemas, e esses problemas, vão constituir uma pauta para a própria teoria democrática entre o fim do século XIX e o começo do século XX. A primeira parte dessa pauta, que está ligada a Marx, está ligada ao marxismo, às ampliações da soberania, seria o seguinte, né? O povo é soberano para quê? Né? Vai chegar, por exemplo, um Marx, vai dizer para o Rousseau, o povo é soberano politicamente, mas ele não é soberano para apropriar o resultado da produção material, da produção de riqueza, falta esses elementos, vamos dizer, na democracia, né? Vão chegar teóricos no começo do século XX e vão dizer, a soberania é uma ficção, né? Sempre vão existir coisas, né, ou lugares nos quais o povo é soberano e outros nos quais o povo não é soberano de forma alguma, né? Vamos dizer, no controle das estruturas administrativas do Estado. O povo não é soberano, não é? Então, como fica essa questão, vamos dizer, da soberania pensada a partir dessa perspectiva, né? Então, a gente diz que entre, vamos dizer, o fim do século XVIII e o começo do século XX, existe uma discussão no interior da teoria democrática que vai acabar levando a uma grande restrição da ideia de soberania, né? E essa restrição é ela que estaria na origem daquilo que nós vamos chamar de elitismo democrático, né? A restrição da soberania vai se dar de forma tal até que vai chegar um momento, vamos dizer, no fim dos anos 30, começo dos anos 40, onde vai aparecer um teórico austríaco, radicado nos Estados Unidos, professor da Universidade de Harvard, no começo dos anos 40, o Joseph Schumpeter. Ele vai dizer o seguinte, o povo é soberano só em uma capacidade, a de eleger os seus governos, né? E é exatamente quando Schumpeter dá essa resposta para o problema da soberania popular que vai surgir então o chamado elitismo democrático. O que é o elitismo democrático? O elitismo democrático é a versão dentro da teoria democrática que vai dizer o seguinte, né? Na verdade, a questão central da soberania é unicamente a formação de governos. E, portanto, a democracia ela é unicamente um método de formação desse governo. Em tudo ou mais, né, o povo não seria completamente soberano. É interessante porque, de alguma maneira, o Rousseau já tinha essa percepção, né? Ele tem um momento no contrato social que ele vai dizer, o povo inglês é soberano? O Rousseau vai dizer, um dia, no dia em que ele elege os governantes. Nesse dia o povo é soberano, mas uma vez que ele elegeu soberano, acabou a soberania dele ali, né? E esse é um problema que continua na teoria democrática. Por quê? Porque no mesmo momento que o elitismo democrático dá a resposta de que a soberania é unicamente a constituição do governo, ficam de fora, vamos dizer, dessa definição, um conjunto de questões. Por exemplo, no processo de formação de governo, a população discute todas as questões, ou todas as principais questões que um governo vai decidir sobre elas? A gente sabe que não, né? Na verdade, às vezes tem questões extremamente importantes que não são discutidas num debate eleitoral. Será que o governo ou o governante teria, vamos dizer, a legitimidade para decidir sobre questões que ele, na verdade, não foi eleito para? Né? Será que a soberania ela é uma delegação absoluta? Né? O próprio Rousseau fala em escravidão. Ele vai dizer, o processo de constituição da representação é igual ao processo no qual o escravo deixa de ser livre. Né? Ele tem um momento que ele é livre, ele tem um momento que ele tem vontade, ele transfere essa vontade ali para um outro, mas a partir dali acabou. Né? Ele já não tem mais essa vontade, ele já não tem mais essa soberania. E como então resolver esse problema, né? Uma das possíveis resoluções desse problema, né, eu acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso nessa aula, é pensar
que a representação, que é inevitável, né? A representação tem diversas justificativas, né? Por exemplo, a escala. Nós poderíamos estar fazendo assembleias permanentemente em todas, vamos dizer, cidades brasileiras para discutir um assunto, como, por exemplo, a destruição da Amazônia, né? Não é possível, né? Ou pelo menos é muito difícil, né? Então a representação, ela é uma restrição da soberania, mas ela também é uma restrição da soberania motivada por um problema técnico real, né? Que é, né? A maior parte dos indivíduos não passa o tempo todo participando da política, e mesmo se os indivíduos quisessem participar da política muito mais do que eles participam, e a gente sabe que não é isso, né? Os indivíduos, o indivíduo moderno tem um centro muito importante da sua vida nas questões privadas, mas mesmo se ele quisesse participar mais, ainda assim teria o problema da escala, como é que eu agrego? E a representação dá uma solução elitista para o problema da agregação, né? Como que ela agrega, né? As pessoas votam em diferentes lugares, né? No dia da votação todo mundo vota em todos os lugares, mas um distrito eleitoral pequeno, ele não elege um representante, você tem que ir, vamos dizer, agregando isso em diferentes níveis até que você chega a um representante. Quem é esse representante? Será que ele é o representante da maioria? Será que ele é o representante da totalidade das pessoas que o elegeram, maioria e minoria, né? E será que, por ser representante da maioria, ele tem condição, vamos dizer, de decidir sobre o conjunto das questões, né? Rousseau dizia, né, e provavelmente aí está um dos grandes equívocos dele, né? Rousseau dizia o seguinte, a vontade geral é a vontade da maioria. Tem umas pessoas que discordam para um lado, vão dizer para a esquerda, outros discordam, vão dizer para a direita, mas ele vai dizer, bom, a direita e a esquerda se anulam, você tem esse, vamos dizer, esse centro, essa maioria, e isso é a vontade geral. Mas a gente sabe que não é bem assim. Tem grupos muito mais bem representados na política do que outros, né? Alguns grupos, alguns interesses são extremamente bem representados. Alguns até a gente sabe nem precisam de representação no Congresso Nacional, né? Eles conseguem ter canais diretíssimos, né? Com a presidência, por exemplo, os banqueiros. Não tem bancada dos banqueiros no Congresso Nacional. E nem precisa, né? Porque a gente sabe que se eles tiverem um interesse contrariado, eles vão ter canais diretos com o centro do sistema político, com o próprio Congresso Nacional, para defender os seus interesses. Outros grupos têm representações fortes no Congresso Nacional. E outros grupos têm representação fraca no Congresso ou no sistema representativo, mas têm uma presença mais forte na sociedade. E o problema da representação é como é que a gente estabelece esse equilíbrio, né? Existem diferentes maneiras de pensar nesse equilíbrio, mas a maneira que eu gostaria de estar tratando com vocês daqui para frente é, na verdade, pensar participação como uma maneira de estabelecer esse equilíbrio.